Oi pessoal, eu me chamo Yuri, eu sou assistente social da Gerência de Atenção ao Bem-Estar dos Profissionais da Educação e hoje nós estamos aqui para falar com você, servidor e servidora. Nós estamos falando hoje, nesse nosso curso, sobre educação financeira, que é contemplado dentro das nossas ações e dos nossos projetos que visam melhorar a qualidade de vida dos nossos servidores. A nossa política, ela é dividida em 3 eixos. O eixo 1 visa trabalhar a atenção ao bem-estar profissional dos nossos servidores da educação. O eixo 2, ele vai falar sobre a valorização dos profissionais da educação. O eixo 3, nós falamos sobre qualidade de vida no trabalho. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso curso. Quando nós falamos de educação financeira, nós estamos automaticamente falando sobre qualidade de vida, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Espero que você faça um bom uso de todas as informações extremamente importantes que serão abordadas durante todo o curso e aplique-as na sua vida. Muito obrigado. Olá, você, servidor da educação do estado do Tocantins, muito prazer. Eu sou Liliane Borges, sou coordenadora do Núcleo de Atendimento ao Superendividado do Procon Tocantins. E eu estou aqui para cumprir um pedido muito carinhoso do governador do estado. Servidor consciente tem futuro seguro e por isso nós vamos falar de educação financeira. Me acompanha. Eu sou uma mulher branca, de uma estatura baixa, 1,60 m, tenho cabelos e olhos castanhos, uso óculos, a armação é vermelha. Hoje eu estou vestida com uma roupa bege, calça e blusa e um blazer vermelho, muito elegante por sinal. Bom, vamos começar então? Estamos aqui com um projeto de educação financeira, que é uma proposta do nosso governador para educar os servidores. E eu vou falar com você, servidor da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. E eu quero começar a falar para você que quando a gente pensa sobre dívida, superendividamento, a gente precisa pensar sobre a nossa relação com o dinheiro. E aí a gente vai ter 2 pilares importantes, que é o orçamento ou a organização financeira e principalmente o equilíbrio financeiro. Então acompanha aqui comigo, nós vamos fazer uma sequência de 3 vídeos e ao longo desses vídeos a gente vai refletir sobre 3 dimensões, tá bom? E você vai, ao final, sair deste curso com uma noção clara do que você precisa mudar, de onde você está, para que você tenha um futuro seguro. Essa é a intenção desse curso. E aí, por que vocês acham que estamos agora, todo o estado do Tocantins, todos os servidores, falando, pensando e discutindo sobre educação financeira? Primeiro, porque isso nos traz tranquilidade e segurança. Servidor público tem a fama de condecorar a sua estabilidade de trabalho. Isso não significa estabilidade financeira. E é por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Buscar a estabilidade financeira vai além do que ter apenas um emprego fixo, um serviço, né? Com renda mensal, tá bom? Também, falar de educação financeira é falar, refletir, é pensar para além dos números, né? Não interessa, e nós estamos falando hoje de 81 milhões de pessoas no Brasil que estão em situação de endividamento, que estão com o nome negativado, que estão devendo, enfim. Então não é só sobre fazer contas e pensar nos números. A gente precisa pensar sobre as motivações que nos levam ao endividamento. E principalmente é você tomar consciência financeira. Tomar consciência financeira, minha gente, é você exercitar o seu poder de escolha. E o poder de escolha é o direito do consumidor que foi primariamente defendido lá nos anos 60 pelo presidente John Kennedy, quando foi evocada a necessidade de criar uma lei em defesa do consumidor. Então, o nosso poder de escolha não pode ser banalizado. Então, vamos pensar mais um pouquinho? Vamos aprofundar aqui?
Esses 3 pilares, escolha, mais a consciência, mais o planejamento, é a receita para que você tenha um equilíbrio financeiro. E não é receita de bolo, que é só você colocar isso, colocar aquilo, que é fácil. Vai ter ralação. Posso garantir para você que está me ouvindo que você vai ter que suar a camisa. O que significa isso? Mudar hábitos, mudar mentalidade, pegar papel e caneta. Quem não gosta de conta tem que fazer. E digo mais, você precisa enfrentar os seus medos, enfrentar os seus vazios, para que você possa pensar do lugar que você está para o lugar que você deseja. E aí eu convido você agora, faz aí, tira uma pausa nesse vídeo, aperta aí o pause e pensa, qual é o seu sonho hoje? O que você quer conquistar? Então, vamos pensar, você quer fazer uma pós-graduação? Você quer fazer uma viagem? Você quer presentear você com algum item? Reflita qual é o seu desejo, o seu sonho neste momento. E este vai ser o seu ponto B. E por que você tem que fazer isso? Porque quando a gente tem um porquê, por que eu tenho que economizar? Por que eu tenho que dizer não? Para quando alguém pede para usar o meu nome e é alguém que tem, né, uma conduta duvidosa de comprometimento para pagar. Ou quando eu estou simplesmente sendo estimulado a pegar um dinheiro assediado. Esse é o termo que a gente usa. Você está sendo assediado para pegar um empréstimo. Você nem tem necessidade exata, mas você está sendo tentado para isso. Você consegue dizer não se você tem um sim para dar, um porquê. Então, esta é a receita. Se você quiser parar o vídeo agora, você já ganhou ficando comigo, levando isso para casa. Mas não é só isso, tem mais. Acompanha aqui. Nossa relação com o dinheiro. Como é que é a sua vida? De onde você veio? Tem gente que veio de uma situação difícil, que teve privação. Na infância de brinquedo, às vezes passou vergonha na escola porque usou a mesma roupa várias vezes, porque usou um sapato desgastado. Isso é a sua vida. Então, de onde você vem? Como foi tratado a relação financeira lá no passado, na sua infância, na adolescência? O que isso tem a ver? Tudo. Porque isso moldou você, moldou a maneira como você pensa, moldou a sua mentalidade financeira, que tem 2 posicionamentos. Ou você vai ser aquela pessoa que quer compensar toda essa falta que você teve no passado, e aí você vai comprar, você vai gastar, você quer presentear. Nossa, eu não tinha isso e eu quero dar tudo para os meus filhos. Ou você é aquela pessoa que vai ter tanto medo e vai segurar. E aí você também se priva dos lazeres e dos prazeres da vida. Então, equilíbrio é a resposta. Para isso, a gente precisa sair de um lugar para ir para outro, não é? A gente está falando disso. Então, olha para a sua vida. Segundo, você pode pensar em quais são as influências externas que você tem. Será que você é aquela pessoa que quer acompanhar a moda? Porque todo mundo está usando, você também quer usar. Porque todo mundo está fazendo, você também quer fazer. Porque todo mundo está adquirindo isso, você também quer adquirir. Será que as influências externas estão moldando a maneira como você lida com o seu dinheiro? Fica aí uma reflexão. E aí a gente tem um fator emocional, né? Por exemplo, a gente de alguma maneira, nós compensamos as emoções que assolam aqui o nosso corpo, o nosso coração. Então veja bem, tem gente que vai usar da compulsão em algum lugar. Ou é na comida, ou numa determinada atividade, ou é no consumo. E aí você se pega gastando, comprando, para suprir aquela emoção que está ali incomodando. Então o fator emocional também influencia na sua relação com o dinheiro e principalmente interfere nas nossas decisões de compra. Às vezes você compra coisas e não sabe nem por quê. Compra para satisfazer aquela vontade momentânea. E, por fim, eu quero convidar você para o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Não é papo de coach, não, né? Tem gente que quando a gente fala em autoconhecimento já vem papo de coach. Não.
Isso é essencial para que a gente possa viver bem, se conhecer. E aí, por isso, o convite é você fazer uma investigação. Quais são os seus padrões de comportamento? Se pergunte, abra espaço para a curiosidade. Quando você sente aquele impulso de fazer algo, quer seja, olha, então, se eu fizer esse empréstimo, está aparecendo aqui a oportunidade, eu não posso perder. Para quê? Sempre se pergunta. O seu para quê é importante, tá? Então, seguindo aqui essas 4 reflexões, já vai te dar um norte para você começar a entender qual é a sua relação com o dinheiro, né? Precisa fazer esse mapa da sua vida. E eu convido para você nesse instante, pega papel e caneta e começa a refletir sobre esses pontos para você descobrir algo que está bem escondidinho aí dentro de você. Consumo consciente é a palavra de ordem. Não só porque a gente está falando tanto de sustentabilidade ambiental, né? Mas a gente precisa falar da sustentabilidade financeira. Como é que a gente vai equilibrar o nosso desejo, as nossas necessidades e fazer o planejamento nosso do dia a dia? Então, primeira coisa, a gente precisa refletir sobre desejo ou necessidade. Sabe aquela pergunta assim? Passou no shopping, viu uma coisa, vou comprar. Preciso ou quero? Às vezes, a gente já tem 30 calças jeans. Eu preciso da 31ª? Ou eu só quero mesmo satisfazer essa vontade de gastar a minha energia em algo? A energia que está aqui, né? Querendo sair, a energia dessas emoções. Então, pergunte-se, desejo ou necessidade? Preciso ou quero? São 2 coisas diferentes. Planeje antes de comprar. Sabe aquela listinha que a gente faz antes de ir ao supermercado? Que eu tenho certeza que muitos aqui não fazem. E aí chega no supermercado, passa gôndola por gôndola, corredor por corredor. Eu sou uma dessas, tá? Eu tô dizendo aqui pra vocês, né? Porque eu tenho que me policiar. Às vezes o marido, o filho faz um freio na gente, né? Faça a lista. Por quê? Porque a possibilidade de você comprar algo que você não precisa é enorme. Então, saia de casa com uma lista. Vou no shopping comprar um presente para uma amiga. Eu vou ao shopping comprar um presente, ponto. E aí, passa numa loja, noutra, de repente, você sai com 3, 4 sacolas. Isso é exercitar a sua capacidade de planejar e de cumprir o seu planejamento, tá bom? E, por fim, alinhe com os seus objetivos. Lembra que eu falei para você lá atrás, sonhar e dizer qual é o seu sonho? Então, se você quer fazer uma pós-graduação, quanto essa pós-graduação custa? Quanto eu vou precisar tirar do meu salário todo mês para pagar essa pós-graduação? Não quero mais saber de estudar, eu quero viajar. Ok, quero ir para um estado do Brasil, para uma praia, eu quero viajar para fora do país. Quanto eu preciso ter para fazer essa viagem? Então, mensurar os números é importante para que você saiba que é possível com o planejamento. Preciso de R$5.000 para fazer uma viagem. Quanto eu preciso economizar por mês? E não vou viajar, colocar no cartão de crédito, depois eu vejo como é que eu faço. Eu ouço muitas pessoas que vão no Procon dizendo assim, não, eu fiz, depois eu pensei, depois eu ia pensar como eu que ia pagar. E aí, esse pensar depois tira a sua noite de sono, te dá uma gastrite, para não dizer outros problemas. Então, siga aqui esses 3 passos para que você seja um consumidor consciente. E aqui, a partir dessa primeira parte da nossa conversa, o que você vai tirar de prática para o seu dia a dia? Primeiro, autoconhecimento. Segundo, consumo consciente. E criar uma base de orçamento sólida. Você precisa aprender a colocar no papel tudo. Coloque os seus sonhos, coloque os seus desejos, coloque quanto você ganha, quanto você precisa e quanto você está gastando. Hoje é o seu ponto A. Qual é o seu ponto B? Escreva no papel e continue acompanhando aqui os nossos vídeos para mais conhecimento. Ok, chegamos aqui na parte do orçamento. Essa parte é um pouquinho complicada para quem não tem hábito. Mas os hábitos podem ser desenvolvidos. Existem várias leituras que podem te ajudar a criar hábitos diferentes. A gente precisa ter inspiração.
Onde você se inspira? Hoje, as informações estão aí disponíveis para todo mundo. Tem canais no YouTube, tem livros, né? Faça uma visita, crie o hábito de ler para que você possa se inspirar em novos métodos para você organizar a sua vida. Então, ter o controle do que você gasta é uma coisa. Agora, anotar o que você gasta é outra coisa. Você é um anotador de despesas ou você controla as suas despesas? Qual é o seu ponto de partida? Por muito tempo, eu fui uma anotadora de despesas. Eu anotava o que eu gastava. A receita agora é você planejar o que você vai gastar. Então, você precisa saber da sua renda, do seu salário, quanto vai para o aluguel, quanto vai para a água, para a energia, para o telefone, para o transporte. Isso são necessidades básicas que você precisa ter. Se você tem uma família, né? Você mora casada, tem filhos, se você mora com seus pais, independente da situação que você está, o convite é que você seja o agente que muda a situação. A gente não aprendeu isso. A nossa cultura não é assim. Nós não aprendemos na escola e muitos de nós não aprendemos na família. Talvez a gente vai lembrar que agora, a minha avó era assim, a minha mãe é assim. A minha mãe, ela costumava guardar em envelopes. Era a estratégia que ela tinha. Então, ela sabia que o dinheiro do aluguel era um envelope tal, o dinheiro do supermercado. E como ela recebia uma vez no mês, ela separava o dinheiro daquela maneira. Hoje, nós temos as planilhas eletrônicas. Você pode escolher qual é o melhor método para você. Lembra do autoconhecimento? Você tem que saber o que funciona para você. Tem gente que não consegue, não se adapta com essa coisa do digital. Não tem problema, vai para a caderneta. Lembra da caderneta? Papel e caneta? O importante é, hoje você vai anotar tudo. Para o mês que vem você passar a controlar e planejar os seus gastos, ok? Então, por que é importante isso? Porque os eventos que acontecem para além do nosso controle acontecem na vida de todo mundo e você precisa estar preparado para elas. Então, a gente vai ter ali um percentual que a gente vai reservar para essas despesas inesperadas. Isso é você ter o controle, né, e registrar todas as suas movimentações financeiras. Hoje você começa como anotador de despesas. Amanhã você será um controlador das suas despesas, tá? Para isso, precisa de planejamento. Então, para muitas pessoas eu já ouvi assim, mas nem sobra dinheiro, como é que eu vou planejar? Eu não consigo planejar. Você vai precisar eleger as ordens de prioridade do pagamento das suas dívidas, por exemplo, e por isso eu estou aqui falando com vocês. O PROCON, por meio do Núcleo de Atendimento ao Superendividado, pode te ajudar na repactuação das dívidas, tá? Então, precisa planejar. Tá endividado, não tá sobrando nada? Precisa tirar dívidas da conta, né, do contexto, para que sobre dinheiro para você fazer a sua reserva de emergência e para você fazer o seu investimento no seu sonho, tá? Então, saber quanto entra, saber quanto sai é muito importante para que você tome boas decisões. Como é que você vai controlar as entradas e saídas? Tem gente que tem mais de um vínculo empregatício, tem gente que tem mais de uma renda, ok? Você vai anotar tudo isso. De um lado, você vai anotar o que entra, o que é crédito para você. Salário, renda extra, tem gente que tem renda de aluguel, tem gente que faz bico, anota tudo. Todas as possibilidades que você tem de ganho, de receita. Do outro lado, você vai anotar as saídas, aquilo que você gasta. E aí tem várias categorias de gastos, né? A gente tem os gastos fixos, que são as parcelas, as prestações mensais, aquilo que a gente precisa para viver e que não tem como escapar, a gente precisa pagar. E a gente tem outras despesas que são variáveis e você precisa ter o controle disso. Tem gente que não sabe nem para onde que vai o seu dinheiro. Por quê? Porque não anota gastos ao longo do mês que impactam na sua renda. Por isso, nesse primeiro momento, você precisa anotar tudo. Separe aí, a partir de agora, 30 dias para você anotar todas as suas despesas. Você vai começar a observar quais são seus hábitos, o cafezinho, o lanche, né? Aqueles programas de final de semana que você faz, o churrasquinho.
Enfim, vai anotando tudo isso, o dinheiro que você vai presenteando aqui e ali, para você saber o quanto você está gastando que você não tinha conhecimento ou controle. Ah, não esqueça de incluir as ofertas, né? Às vezes você vai na igreja, vai em algum templo, em alguma religião, isso também entra na sua conta. E muitas vezes você não coloca isso como despesa. Tipos de despesas. Você, para facilitar o seu trabalho, 3 colunas na sua folha de caderno ou na sua planilha eletrônica. Despesas fixas, como eu já mencionei, você vai anotar aquilo que você paga costumeiramente em um valor único, em um valor que não muda, né, que não altera. E as despesas variáveis são aquelas despesas que elas vai mudando, né? Um mês é um valor, outro mês é outro, tá? E as despesas ocasionais, essas é que são o nosso grande gargalo, porque muitas vezes nós não estamos preparados para quando o carro estraga, a máquina de lavar estraga, a geladeira estraga, e aí a gente precisa muitas vezes recorrer a um empréstimo para poder pagar o conserto de algo que é necessário para a nossa vida. E quando a gente faz um empréstimo, inevitavelmente você vai pagar 2, 3, às vezes 4 vezes mais do valor que você pegou. Então é preciso hoje tomar a decisão, fazer a escolha de que a partir de agora você vai começar a juntar o seu a controlar as suas finanças e reservar uma parte do seu salário para que você possa economizar. Vamos ver aqui um exemplo prático? Você, porventura, seja um desses servidores que ganha aí aproximadamente R$5.000. Como é que esse orçamento, de maneira equilibrada, pode ser distribuído? Olha só, vamos supor que esta pessoa mora de aluguel ou pague uma prestação, um financiamento, R$1.500. Supermercado, gente, tá pelo olho da cara, né? Tá um absurdo. E brincando, uma comprinha básica, você gasta mais de R$1.000 em supermercado para uma família. R$1.200 aqui. Contas, água, luz, telefone, R$700, uma família comedida, né? Se for uma família que tem muitos ar-condicionado em casa, tudo ligado ao mesmo tempo, tudo funcionando ao mesmo tempo, esse valor com certeza será maior. Transporte, a depender do que você anda, de carro, de moto ou no transporte público, essa despesa tem que ser contabilizada. Vamos supor que o nosso exemplo aqui tenha uma moto ou um carro e ele vai gastar R$600 de combustível, tá? Outras despesas são aquelas que a gente gasta ao longo do mês, né? Com eventos inesperados, R$500. E eventos inesperados, gente, pode ser tanto bons quanto ruins, né? Às vezes surge aquele convite, vamos fazer ir naquele flutuante, ir naquele churrasco, e você se anima rapidinho e tira o dinheiro e vai. Mas às vezes é algo que os filhos precisam e você também vai ter que cumprir isso, né? Então tem eventos inesperados, tá? E aí você vai separar, aqui ele está reservando R$500 para as emergências e as suas metas, os seus sonhos, tá? Então, esse aqui é um exemplo de como esse dinheiro vai ser distribuído. Aí você me pergunta, mas aqui não tem espaço para a fatura do cartão de crédito, aqui não tem espaço para as prestações que são abatidas do seu salário no empréstimo consignado. Esse é o seu ponto de partida. Você precisa entender como é que é a dinâmica da sua vida em relação às finanças. Isso é o ideal, é como deve ser. Para facilitar, a gente vai colocar aqui uma experiência já realizada pelos grandes estudiosos, né, da economia, e para facilitar deu aqui um método 50-30-20. O que significa isso? É o percentual da sua renda que você vai reservar para cada despesa. Então, por exemplo, você vai conseguir, a partir de agora, reservar 50% da sua renda, do seu salário, para despesas essenciais. Lembra quais são as despesas essenciais? Moradia, transporte, alimentação, saúde, né? Farmácia, são despesas essenciais. Você precisa ter o valor todo mês para poder pagar isso. Quem
não tem dinheiro para pagar as despesas essenciais, ela está na margem da sociedade. A renda não sobra nem para sobreviver. Isso é uma violação à dignidade da pessoa humana. Então, quando as instituições financeiras vão até a sua conta, né, e retiram todo o seu salário com a sua autorização, eles não fazem isso sem a sua autorização, né? Geralmente você assina um contrato, autoriza um débito automático e de repente você se vê sem renda nenhuma, nem para pagar o seu aluguel. Eu não estou inventando isso. Eu estou falando porque eu escuto nos meus atendimentos no Procon. Então, o exercício é, a partir de agora, quanto que eu preciso para viver? Esqueça que você tenha dívidas. Tenha essa clareza. A gente chama isso de raio-x. Faça um raio-x da sua vida. Esse é o seu cenário ideal. E é nele que você quer chegar, tá? 30% é o seu estilo de vida. Veja bem. Estilo de vida. Você precisa se exercitar? Claro, exercício físico, atividade física é saúde. Mas você vai na academia da moda, na academia da balada, ou você vai numa academia mais perto da sua casa, mais em conta? Qual é a sua escolha? Mas não tenho dinheiro para academia e mesmo assim eu pago. Que tal fazer uma pausa, fazer uma outra atividade? Palmas tem tantos lugares maravilhosos que a gente pode se exercitar ao ar livre com um custo bem menor. Às vezes a gente precisa fazer essa escolha neste momento. Eu chamo isso de tomar a rédea. Eu tenho que dar um passo para trás para conseguir dar 2, 3 para frente. Então, qual é o local que você está agora? Reveja qual é o seu estilo de vida. Então, o que você está pagando, como você está vivendo, o que você está comprando, isso tudo entra no seu estilo de vida. E aí você vai exercitar a sua escolha consciente para o momento financeiro que você está. E por último, a gente vai pensar em 20% da sua renda para os investimentos. E os investimentos são a quem queira investir financeiramente, no CDB, nos fundos imobiliários e tomara que todos nós chegamos nesse momento de investimento. Mas a gente pode começar com pouco, fazer aquele envelopinho, aquele potinho ali para eu garantir que se acontecer algum evento inesperado, eu tenho um recurso para poder pagar. E para além disso, eu tenho o recurso para fazer a realização daquele sonho que eu estou planejando ou que eu estou desejando. Então, se você, um salário de R$ 3.500, vamos pensar um servidor que ganha um pouco menos agora, como que ele dividiria isso, né? R$ 1.750 são para as despesas essenciais. Aí você pode estar se perguntando, nossa, eu consigo viver, pagar aluguel, comida, roupa com esse valor? Mas essa é a sua realidade. Se o seu salário é 3.500, você vai precisar fazer caber nos 1.750. Senão você vai ter qual escolha? Aumentar a sua renda de alguma maneira, né? Porque, gente, vamos combinar? Não existe receita, não existe pó de pirlim-pim-pim. A gente precisa reconsiderar todos esses fatores na nossa vida, tá? 30% seria R$ 1.050 para esse salário de 3.500 e 20% R$ 700. Então, o que você faz? Caiu 3.500 líquido, né? Na sua conta, por exemplo. Você vai, primeiro o que você faz? Você se paga. Você tira o seu sonho, o seu investimento, R$ 700 é intocável. Você tira esse dinheiro do seu orçamento. Depois, você vai pagar as despesas. Ah, você está querendo dizer que eu tenho que deixar de pagar despesas para eu economizar? Eu estou dizendo que este é o cenário ideal. Se você ainda não consegue fazer essa reserva, é para conseguir fazer essa reserva que você está assistindo essa aula e você vai trabalhar nisso, certo? E se você ganhou R$ 8.000, a lógica é a mesma, R$ 4.000 para você pagar as despesas essenciais, R$ 2.400 para você gastar, né, com o seu estilo de vida e R$ 1.600 para você fazer os seus investimentos. Percebe que quanto vai aumentando a sua renda, esse cenário fica um pouco mais visível para a gente? Sim, então a gente vai olhar para isso, para essa regra do lugar que a gente está. Qual é o meu cenário hoje? Faça um raio-x do que você tem para que você vai planejar os seus atos para chegar no cenário que você deseja, que é ter essa regrinha 50, 30, 20 funcionando aí para sua renda. Então, como é que você pode controlar esses gastos no dia a dia?
Eu já disse aqui, tem gente que não tem familiaridade com os eletrônicos, vá para o caderninho mesmo, né? Faça ali as anotações manuais. Use uma planilha eletrônica, facilita muito quem tem habilidade com Excel. Ou use aplicativos. Hoje tem aplicativos com valores, né, razoáveis e tem até gratuitos que você vai colocar as suas despesas. Você pode falar ali no celular, no WhatsApp, olha, gastei tanto no supermercado, gastei tanto no posto de gasolina, e o próprio aplicativo vai distribuindo esses gastos aí. No final você tem um relatório que te ajuda muito a fazer esse controle, tá? Então, o melhor método não é o mais tecnológico, é aquele que funciona para você. Por muito tempo eu fiz as minhas despesas na planilha, anotando. Eu sou muito visual, então eu preciso ver ali. Hoje, com os aplicativos no WhatsApp, facilitaram muito. E você? Qual é o melhor método que você vai adotar para controlar as suas despesas no dia a dia? Encerrando aqui esse bloco 2, para que você tenha um orçamento claro, você vai ter um controle financeiro, mais uma visão clara dos números que estão aí na sua vida. Quanto você ganha, quanto você gasta, e você faz uma coluna separada para suas dívidas. A coluna das dívidas, você vai precisar de ajuda, e muitas vezes de ajuda especializada, né? Fazer uma repactuação, tentar uma renegociação para você diminuir os juros. Se tem dívidas que está em atraso, que está negativando o seu nome, é uma coisa. Tem dívidas que pode impactar o seu patrimônio, é outra coisa. Então, primeiro exercício aqui, o convite desse curso é para que você tire a venda dos seus olhos. Levante o tapete, sabe? Tudo aquilo que você jogou para debaixo do tapete, não quero nem ver. Olha, as pessoas dizem assim, olha, há meses eu não abro a fatura do meu cartão de crédito. Porque é muito difícil para nós, humanos, encararem as nossas fragilidades. Encarar as nossas dificuldades. Encarar as nossas mazelas, essa é a verdade. Olhar e dizer assim, estou errando aqui. Mas esse é um exercício brilhante e fenomenal de transformação. E esse é o convite que eu e toda a equipe que está trabalhando nesta conscientização financeira está fazendo para você. Levante o tapete, vamos sacudir esse negócio, pega papel e caneta, pega o papel e enfrente o problema. Quais são as suas dívidas que estão em atraso? Quais são as dívidas que você paga mensalmente e que estão te esgotando porque não sobra dinheiro para mais nada? E como é o seu modelo de vida? Veja, quantas contas que você tem que fazer e quantos enfrentamentos você precisa fazer. Para ter controle financeiro, você precisa ter uma visão dos números. É inevitável. E o crédito, ele não é o vilão dessa história. Não é. O crédito é bom. O crédito é uma ferramenta muito útil se você souber usá-lo. O que não pode? Banalizar o crédito. Usar o crédito sem consciência. Isso aqui não pode. Então, aproveite todo esse conhecimento e a partir de agora adote boas práticas com o uso do crédito. Segundo momento desta aula, diga não. Eu sei que nós sofremos absurdamente, nós servidores públicos, absurdamente um assédio via telefone. Mas você precisa ser mais forte que isso. Você precisa ter consciência de quando e por que você deve acionar um crédito e comprometer o pagamento do seu salário. Chegamos aqui agora no módulo 3. E agora eu posso dizer que você já está bem pertinho de usar o crédito com consciência. Lembra que a gente falou que o crédito é uma ferramenta e que ele é bom, ele não é ruim. A gente só precisa aprender a usar. Então, você gosta de jogar? E eu não estou falando de jogo do tigrinho não, hein? Esse você não vai nem passar perto.
prometa para mim que você não vai usar bets, apostas e tudo mais, porque isso está levando muita gente ao endividamento. E você não vai ser um desses, né? Mas olha só, conhecer a regra do jogo é importante. Se você tem um cartão de crédito, você tem um limite. E muitas vezes a instituição financeira te dá um limite que é muito maior do que o seu salário. Ok, eu tenho um cartão de crédito que tem um limite de R$8.000, mas eu ganho 3. Eu vou gastar 8 mil no cartão? Eu não tenho 8 mil para pagar esse cartão, então eu tenho que saber qual é o meu limite. Não é o limite que o banco me dá. E que bom que o banco me dê 8 mil, eu quero ter os 8 mil, porque numa emergência eu tenho 8 mil. Mas no meu dia a dia eu estabeleço o limite do meu cartão de crédito. E, por exemplo, eu vou estabelecer que eu vou gastar no máximo R$1.000, porque é quanto eu posso me comprometer da minha renda para pagar o cartão de crédito, certo? Ok, chegou o mês, não consegui pagar. Extrapolei, a fatura veio R$2.000. O que eu faço? As instituições financeiras, elas têm regras para o pagamento. E aí vem aquele rotativo, sabe? Aquele famoso rotativo, você paga o mínimo do cartão, a diferença vai para o rotativo, que é um juro altíssimo, 14%, 15%, 16%, 17%. Se você faz isso uma vez, no próximo mês você consegue pagar a fatura integral, ok. Esse é um vacilo e você já vai começar a acender a sua luz de alerta. Opa, pega o cartão, tira da bolsa, tira da carteira, põe na gaveta, se controle um pouco, porque o cartão no bolso e de fácil acesso, a gente gasta mesmo. Então é a gente estar no controle. Tira o cartão da minha vista por uns 2 meses até que eu consigo equilibrar novamente as contas. A gente escorrega mesmo, faz parte do jogo. E conhecer a regra do jogo, como eu estava dizendo, é importante. Bom, eu não tenho dinheiro para pagar todo o valor mínimo que foi ofertado, porque até o mínimo eu não consigo pagar. Eu preciso conhecer qual é a data de fechamento do meu cartão, porque isso implica na quantidade de dias que vai ser cobrado o juro. São muitas informações. Cada cartão tem dias diferentes, tem maneiras de fazer essa contagem diferente. Você precisa conhecer. Tem gente, meus amigos, tem gente que tem muitos cartões. Primeiro você vai parar para pensar quantos cartões de crédito você precisa realmente. Você vai num supermercado, eles te ofertam um cartão. Você vai numa loja varejo, eles te ofertam um cartão. Seu banco, às vezes você tem 2, 3 bancos, eles te ofertam um cartão, sem dizer os bancos digitais, que estão o tempo todo. Então, primeiro é isso. Pegue a sua carteira e veja quantos cartões você tem aí na sua bolsa, na sua carteira, e se pergunte, preciso mesmo de todos eles? Eu consigo pagar a fatura de todos eles? Se eu gastar em todos esses cartões, eu consigo pagar no final do mês? Muita gente vai se assustar com esse resultado. Então, regras de financiamento. Qual é a regra do empréstimo consignado? Qual é a regra do empréstimo pessoal? E ainda dentro do empréstimo pessoal eu tenho várias categorias. Precisa conhecer a regra do jogo. E para isso, gente, não é fácil. A gente não tem uma coisa que se chama letramento financeiro. A gente não sabe o que é juro simples, o que é juro composto, o que é SET, custo efetivo total. Tem muitas coisas num contrato bancário que você precisa conhecer. Não tenha medo de perguntar. Pergunte aquilo que você não está entendendo. E principalmente, quando você pega um dinheiro, você sabe que você vai pagar lá no final um valor diferente daquele. Aí muitas pessoas pegam o dinheiro, realiza ali momentaneamente, porque faz isso de maneira impulsiva, aí depois chega pra gente dizendo o seguinte: o juro está abusivo. Nossa, mas eu peguei 20 e estou pagando 60. Hello? Você sabia disso no ato da contratação? Se não sabia, tem uma falha, mas se você sabia no ato da contratação, os bancos, eles têm regras próprias para o cartão de crédito. Então, se você não tem consciência da regra do cartão de crédito, hoje o convite é para que você passe a conhecer. As instituições financeiras, elas têm regras para cada tipo de financiamento. Conheça, tá? O letramento financeiro é uma habilidade, é um conhecimento que nós não recebemos no passado. As crianças de hoje estão sendo beneficiadas, que as escolas estão trazendo educação financeira, mas nós não tivemos. Então, a gente precisa fazer aquele momento agora
de dedicação para isso, tá bom? Os empréstimos, eles fazem parte da nossa vida. É a maneira como nós, e principalmente a sociedade brasileira, consegue evoluir financeiramente, né? Tem gente que tem aquela crença dos nossos antepassados, né? Do tipo assim, para pobre não tem jeito, a gente só consegue as coisas pagando prestação. Essa é uma crença, uma mentalidade, né? E a gente vai levando essa mentalidade, mas a gente pode transformar isso com consciência, tá? Então, mais uma vez, o problema não é o crédito. Você precisa aprender a usar o crédito a seu favor, conhecendo a regra do jogo, conhecendo quais são as implicações ao pegar um crédito, quer seja pelo cartão de crédito, quer seja pelo empréstimo consignado ou pelos empréstimos pessoais que a sua instituição financeira te oferece. Por favor, cuidado com os assédios pelo WhatsApp, cuidado com os boletos que chegam com promessas. Seja curioso, seja crítico e pergunte, se informe antes de agir com impulso, achando que tudo é muito fácil. Queridos e queridas, não existe almoço grátis. Você pode ter certeza que a instituição financeira, ela não faz nada que ela não tenha lucro. Então, seja no mínimo curioso. Como a gente está falando de parcelamento, e é muito comum, a gente faz a conta da parcela pequena, não é verdade? Aí vai no shopping, viu uma coisa legal, parcela, beleza, parcela pequena cabe no meu orçamento. O problema é que muitas parcelas pequenas, ao final, elas geram um impacto grande na sua renda, né? Elas vão consumir bastante ali do seu orçamento. Então, cuidado com a ilusão do valor baixo. Isso serve também para aqueles que estão endividados, com empréstimos que estão sendo muito onerosos e pensam que fazer a repactuação dessa dívida ou fazer a portabilidade dessa dívida para outra instituição financeira, onde a parcela será reduzida, é um grande feito. Alto lá, cuidado. Muitas vezes a parcela no mês reduz, mas aumenta no longo prazo e você continua naquela dívida enorme. Cuidado! Tanto em fazer várias parcelas pequenas, quanto em fazer reparcelamentos para diminuir a parcela e aumentar no prazo, tá? Isso provoca o efeito bola de neve. Uma dívida pequena, somada, ela vai aumentando, 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 tá? Então, cuidado com as parcelas pequenas que iludem a gente de que está sobrando dinheiro. Na verdade, estamos comprometendo mais ainda a nossa renda, tá? E essa renda, ela fica presa no passado. Ou seja, você está hoje fazendo uma dívida que você vai, daqui 4, 5 anos, ainda vai estar, você talvez já até consumiu tudo que você precisava para ter usado desse dinheiro, você nem lembra mais com que você gastou esse dinheiro e você está pagando e ela está impactando a sua renda. Você vai trabalhar hoje para pagar uma conta de tempos atrás que você já nem se lembra mais, tá? Então, olha só, uma fatura do mês, ela tem que caber dentro do seu orçamento. Se você faz pequenas parcelas, compra em 3 vezes hoje, amanhã você compra em 4 vezes, amanhã, no mês que vem você compra em 6 vezes, essas parcelas vão sendo somadas. Então, um exemplo aqui de uma fatura do mês, você tem, comprou em 12 vezes um telefone de R$150, comprou um tênis em 6 vezes de R$90, comprou um presente para uma pessoa querida, foi lá R$80 em 3 parcelas, saiu para jantar, para esparecer com os amigos, pagou direto no crédito uma vez só, comprou cosméticos ou comprou, né, qualquer outro item aí que você sentiu necessidade. Isso já deu R$530 no mês. Ou seja, sabe aquela renda que a gente levou em consideração lá? Já comprometeu boa parte dela. Às vezes 40%, às vezes 30% da sua renda mensal, sem você perceber. Então, pegue a sua fatura, as faturas que provavelmente você tem mais de um cartão, pegue as faturas e você faça uma projeção para os próximos meses, até dezembro.
quanto a sua fatura já está comprometida. Então, você vai ver quais as parcelas que faltam. Faça isso manualmente mesmo para você ver. Poxa, o mês que vem eu já tenho que pagar desse cartão R$300. Ou seja, se você tem um limite de R$500, você sabe que você só pode gastar mais R$200. Ou às vezes, se o seu limite era de 200, você já ultrapassou, né? Então, faça essa reflexão. Isso aqui é fundamental. Eu quero que você preste atenção nesse slide. Antes de assumir uma dívida, pergunte. Lembra que eu falei que você tem que ser curioso? Faça uma reflexão. Essa parcela cabe no meu orçamento? Eu já tenho reserva financeira? Será que eu posso adiar essa compra um pouco mais? São 3 perguntinhas que você vai registrar aí. Faça como você quiser, coloque um post-it dentro da sua bolsa, coloca ali no celular, onde você guarda os seus cartões. No começo, você precisa ser lembrado, você precisa criar instrumentos para que você lembre que você precisa pensar sobre isso, porque o seu cérebro está acostumado a agir no impulso. Você precisa agora dizer para a sua mente, recondicionar a sua mente de que você precisa refletir antes de agir. Então, uma reflexão com muita cautela, com muita honestidade, ela vai evitar que você fique endividado. E aqui nós vamos agora pensar em 3 hábitos que fazem a diferença. Primeiro, evitar parcelamentos desnecessários. Lembra, quando a gente faz o parcelamento, eu estou pegando uma dívida e jogando para frente. Eu estou comprometendo orçamento futuro. E às vezes eu não preciso parcelar, porque é um hábito parcelar. A gente tem o hábito de querer sobrar um pouquinho mais do orçamento para que a gente possa ter mais parcelas. Então, evite os parcelamentos desnecessários, porque o acúmulo de parcelas, ele causa um impacto no seu orçamento, tá? Se você puder, prefira pagar à vista. Construir uma reserva financeira. Eu tenho falado desde o começo desse módulo a importância de ter uma reserva financeira, para que você não fique desprevenido. Porque quando você está desprevenido, você está sujeito a tomar decisões que você não tem escolhas. E aí você acaba impactando o seu orçamento. Então, se você começar a poupar, a economizar, a guardar um pouquinho todo mês, mas não sobra nada. Você precisa treinar o seu cérebro. Comece hoje com R$20, comece com R$50 e tire do seu orçamento isso e guarde. Faça como você quiser. Os bancos digitais têm ali as caixinhas, né? A gente tem a poupança. Se você quiser, use o bom e velho envelope como a minha mãe fazia, tá? O importante é você construir, criar o hábito de construir uma reserva para você ter ali. E é bom, você vai ver que hoje a gente já não usa dinheiro físico mais. A gente nem sente mais. Tem gente que não pega em dinheiro a tempo, mas faça esse exercício. Saque, pegue o dinheiro. Você precisa sentir o dinheiro. Sentir que o dinheiro é bom. O dinheiro não é ruim. O dinheiro é bom. E ter dinheiro é bom. E nós queremos ter dinheiro. Como nós fazemos é que é o grande desafio, tá? E aí vem a cereja do bolo. Defina as suas metas financeiras. Nós somos seres que precisamos de estímulo. Nós precisamos de estímulo para a gente poder tomar decisões e fazer escolhas, né, adequadas, conscientes. Então, tenha objetivos claros. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma moto, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma cirurgia. Qual é o seu sonho? Defina isso. Coloque isso de maneira clara. Porque eu já disse lá atrás, isso vai fazer com que você se sinta encorajado a dizer não para gastos supérfluos e desnecessários, porque você está dizendo sim para o seu sonho. E esse é o grande convite para você desse curso. E aí a gente caminhando aqui para o encerramento desse momento, dessa jornada aqui com vocês, rumo ao equilíbrio. O que você precisa? Planejamento, disciplina para você alcançar a liberdade financeira. Parece simples, né? Mas eu sei que não é. Eu sei que dói, porque eu já estive neste lugar. E hoje eu posso dizer para você que é prazeroso você olhar para suas despesas, você ter o controle e não ser controlado.
O sistema financeiro, ele achata a nossa vida, ele pressiona, ele esmaga, porque faz parte da maneira como a sociedade foi construída. Mas nós precisamos e podemos sair dessa bolha, porque a decisão está em nós. Por isso, o convite para você, autoconhecimento, olhe para suas finanças, levante a sujeira do tapete, planeje. Nós estamos no primeiro trimestre do ano de 2026. Você ainda tem muito mês para frente, tem muitos meses para você chegar lá no final do ano alcançando um desejo. Então, para agora, faça o seu planejamento e se comprometa. Mas veja bem, a gente não começa no topo da escada, a gente começa de baixo. Você vai começar com pequenos hábitos, com escolhas que você vai tirando. Seja amoroso e gentil com você. Você pode, você consegue. Mas não precisa se bater e se culpar quando você der uma escorregada. Recomece. O importante é você desenvolver a sua consciência financeira. E, quando você percebe que você escorregou, eu vou bater palmas para você, porque aí você realmente está desenvolvendo a consciência financeira. Porque ruim é quando você está no escuro e você nem reconhece que você podia ter feito uma escolha diferente. A gente sempre tem escolhas. Sempre temos escolhas. Basta a gente olhar com carinho, com amorosidade para isso. Portanto, pequenas mudanças, grandes resultados. E aqui, não é só sobre você ter mais dinheiro, porque tem pessoas que mudam de emprego, ganham mais e elas continuam endividadas, continuam com problemas financeiros e mais, continuam infelizes. Porque aqui a gente está falando sobre felicidade, sobre realização pessoal. Não é só sobre números, lembra? Que a nossa conversa é para além dos números. Uma administração inteligente. E aí, vou trazer aqui um grande pensador, que é o das inteligências múltiplas. A gente vê muito falar em inteligência emocional, mas tem outras. Tem a inteligência financeira, tem a inteligência espiritual. Você precisa desenvolver todas essas habilidades e potencialidades que tem em você. E todos nós, se não temos a inteligência financeira aguçada, nós podemos treiná-la, porque todos podem treinar as inteligências múltiplas, tá? Então, o segredo não está no valor do seu salário, mas está na sabedoria de você administrar aquilo que você ganha. Tem gente que ganha pouco e consegue tanto, e tem gente que ganha muito e está sempre reclamando e está sempre endividado. Quem é você nessa história? Pequenas mudanças. Comece agora. Terminou essa aula, pare, reflita sobre a sua vida e faça pequenos ajustes, faça pequenos compromissos. Lembra que eu disse, a gente não começa no topo da escada. O que você vai fazer a partir de agora para melhorar o lugar, a sua situação financeira? Qual é o ato? Qual é a medida? Isso tem que ser concreto. Não é dizer assim, eu vou tentar controlar mais os meus gastos. Não. Eu vou deixar de pagar tal coisa. Ou eu vou tirar tanto do meu salário. Seja claro o objetivo. Porque o seu cérebro entende assim. Se você dizer, eu vou tentar gastar menos, esse dia nunca vai chegar. Mas se você disser, eu vou deixar de comprar cosméticos por 3 meses. É um exemplo, mas pode ser qualquer outra despesa, né? Foi o que veio à minha mente agora. Viver com qualidade, esse é o desejo de todo mundo. Como é que você vai viver com qualidade se você não tem noite de sono, se você perde o apetite, se você sente dores, né? Porque a pressão pela situação financeira complicada, ela se reflete no nosso corpo. Então, o objetivo final de toda essa jornada da educação financeira é trazer mais tranquilidade, mais segurança e paz para a sua vida. Então, ficamos aqui com esta lição. Educação financeira, mais equilíbrio, mais qualidade de vida. Um servidor consciente tem um futuro seguro. Comece hoje. Dê o seu primeiro passo.
E o seu primeiro passo pode começar, por exemplo, depois que você tirou essa sujeira do tapete, você viu as dívidas que estão lá no Serasa, abre o aplicativo do Serasa, tem um monte de dívida que está com o seu nome negativado, ou você está muito preocupado que você já está com 3 meses com a prestação do carro sem pagar, da moto, enfim, não sei qual é o seu cenário, mas o que eu posso dizer é que nós, do Procon Tocantins, estamos aqui, de portas abertas, para receber você, para fazer você pensar sobre essas dívidas e para te ajudar com os recursos disponíveis pelo Procon para entrar em contato com o fornecedor, tentar uma repactuação da dívida de maneira mais favorável, mais fácil para você. A Lei 14.181 de 2021 possibilitou a repactuação de dívidas para pessoas que estão em situação de superendividamento. Então, para além das pessoas que já estão muito comprometidas, a gente tem o pilar da prevenção e o pilar do tratamento. Por isso, anote aí esse telefone que está na tela agora, procure fazer um agendamento e nós vamos ajudar você a olhar para essa situação. Se você quer saber um pouquinho mais, se você quer interagir comigo, acompanha aí a minha rede social, pode mandar uma mensagem para lá que eu vou ter muito prazer em falar com você.